Olá pessoal, tudo bem? Durante a minha carreira profissional como psicólogo, eu tratei muitos pacientes com as mais diversas patologias e situações. Então apareceram pacientes com depressão, com ansiedade, problemas de relacionamento, perda de emprego, fobias, enfim, né? Uma série de situações que caiu de repente na vida das pessoas e elas procuraram ajuda, né? Elas não conseguiam dar conta disso sozinhas. E eu comecei a perceber e meditar sobre isso, refletir, que todos esses eventos, essas várias situações que caem na nossa vida, né, e deixam a gente bastante desestabilizado, é um não da vida, né? Aquilo que vem e tem um impacto psicológico profundo. E eu comecei a refletir, né, essa situação do não e o contrário do não é o sim, né? Eu comecei a pensar, será que a vida manda mais sim, né? Ou ela manda muitos nãos, né? Aí eu falei, bom, a única situação é fazer um exercício, né? E eu me peguei como objeto, né, de estudo e comecei a analisar o meu dia, né? Então, bom, se eu vou analisar o meu dia, eu tenho que pensar desde que eu saio da cama, né? E fazer um cálculo, usar a matemática, né? Para tentar entender a proporção entre o sim e o não. Então, eu me imaginei na cama, né? Abrindo os olhos. Falei, opa, já é um sim, né? Eu consegui abrir meus olhos, eu estou vivo, né? Gratidão. Eu consegui movimentar meu corpo, meus braços, minha perna, vários sims. Eu sentei na cama e tinha um chinelo lá esperando por mim, né? É uma delícia usar um chinelo, né? Pelo menos eu gosto muito. Eu calcei o chinelo, né? Então é um sim, né? Fui no banheiro e tem a água, né? Para lavar o rosto, é um sim, né? Na cozinha, né? Tem pão, tem leite, tem manteiga, enfim, né? Vários sims. E se a gente tem, né, uma pessoa, uma família, filhos, esposa, marido, né? É um sim da vida, né? São vários sims, né? E eu fui fazendo esse exercício, né? Na hora do almoço a gente tem uma comida, né? Enfim, né? Eu fiz um cálculo assim o dia todo, né? E de vez em quando vem um não, né? Mas no dia todo, a maioria é sim. 99% é sim, né? E às vezes a gente passa o dia todo só recebendo sim, né? E a gente nem agradece, né? Tem a questão da gratidão, né? A gente deveria se acostumar a usar a gratidão, né? Pelos enorme, né? Pela proporção de sim que a gente recebe na vida, né? Mas será que a gente se desenvolve, se aprimora, evolui, cresce só com sim, né? Todos nós gostaríamos de ter só sim na vida, né? Mas de vez em quando a vida manda um não, né? Tipo o Covid, né? Veio e me pegou desprevenido, acho que pegou todo o Brasil desprevenido, pegou o mundo desprevenido, né? Então foi um tremendo não na nossa vida, né? E olha, né? Quanto crescimento nós tivemos, né? Então vem o não, e o interessante é que a gente pode olhar esses eventos, esses nãos, que é uma minoria, né? 99% é assim, mas de vez em quando vem um não, né? Para nos chacoalhar e dar um impulso, né? Para a nossa transformação. Né? Eu comecei a meditar muito sobre isso, né? E comecei a analisar os nãos, né? De vez em quando vem um não. E o não, ele nos ensina, né? Ele nos impulsa. A gente cresce mais com a diversidade, com os não, do que com o sim. Crescemos com o sim, óbvio, né? No dia a dia. Mas quando vem um não, né? Uma calamidade igual da Covid, né? O mundo todo corre atrás de recursos, né? Para fazer frente ao vírus. E nós estamos vivos, né? Outros foram, mas o mundo sobreviveu. A medicina evoluiu, né? Nós aprendemos a lidar com as pessoas, né? Principalmente no início da pandemia, né? Foi o aumento da solidariedade, né? Uns ajudando os outros, né? Depois diminuiu, mas enfim, né? Foi um belo exercício para a gente aprender
a se relacionar com as pessoas, né? Então, assim, é um olhar que eu comecei a analisar o Covid, porque foi um evento não, né, complicado. E o interessante quando a gente recebe um não, né, a gente, como é que eu posso olhar assim não? Eu posso olhar de uma forma positiva ou eu posso olhar de uma forma negativa, né? Se eu olho positivo, eu tento olhar o que que aquele evento está querendo me ensinar. O que que aquele não da vida, qual é a mensagem que ele está trazendo para mim, né? Um relacionamento, por exemplo, né, acabou, né? O que que aquilo está ensinando, né? Nos faz fazer uma análise daquele relacionamento, tentar entender, para a gente se transformar e no próximo relacionamento não cometermos os mesmos equívocos, né? Então, não sempre nos ensina, nos joga para frente. Às vezes, o término de um relacionamento é o fim de um ciclo, né? É um ciclo novo que está surgindo, né? Então, né, é bastante interessante, né? Eu aprendi muito com esse olhar, né? A princípio, né, a gente pensa que a gente recebe muitos nãos da vida, mas, né, não recebemos, né? E né, através dessa análise eu passei a pensar diferente, né? A impressão que eu tinha que eram muitos nãos, né? Acontece que o não, né, às vezes a gente dá muito força para o não, então ele se torna gigante, né? Aquele terrível, né? Mas se a gente não dá tanta força assim e começar a enfrentar e dar força mais para os sims, né? Perceber que a cada dia que a gente vive, a vida nos abençoa com os sims, né? Tá faltando a gente, primeiro ponto, agradecer, né, pela vida, né? Até por estarmos vivos, levantarmos de manhã, né, ter tudo em casa, e, enfim. Mesmo, né, se a gente não consegue levantar porque está doente, né, ainda a gente tem o pensamento, tem as análises, né? É um momento de quietude para a gente fazer né, uma autoanálise, uma análise da vida e se modificar. Muitas pessoas doentes, né, até com doenças complicadas, se transformam, né, e mudam completamente. Então não ensina, né? Então, como é que vocês gostariam de olhar, né? Qual é o olhar que vocês gostariam de ter para esses eventos, né? Tem pessoas que quando recebem um não, se revoltam, culpam a vida, né? Ah, a vida está fazendo isso comigo, a vida está me sacaneando, né? Ou então culpa o presidente, o prefeito, né? Culpa o externo, né? E isso não leva a nada, né? Bobagem, né? A gente teria que olhar o que que aquilo tem a ver conosco, né? Se a vida reuniu uma série de condições para que a gente se defrontasse com o não, então vamos aproveitar a oportunidade e não culpar, né, a vida, né? Olhar de uma forma diferente. A vida, de alguma maneira, colocou aquilo no nosso caminho, pensando no nosso aprimoramento, na nossa transformação. É que a nossa visão ela é muito restrita, né? Às vezes a gente analisa só aquele momento e não o contexto todo. Por exemplo, né, uma relação que se acaba, talvez se um dia a gente analisa, né, anos depois, a gente olha lá para trás e fala, nossa, ainda bem que aquilo, né, tinha que terminar e terminou na hora certa. E nós crescemos e a gente fica muito feliz por ter mudado de ciclo, né? Por a nossa visão ser restrita, às vezes a gente não tem essa reflexão. Mas é isso, né? Eu peço que vocês façam uma autoanálise, comece a olhar de uma forma diferente para os eventos que vêm, não dar força para esses eventos, né? Aquela força negativa que acaba, né? A gente acaba adoecendo, né? Pela força, né? Pela nossa mente é tudo. Então, se a gente está dando força para o negativo, ele cresce. Se a gente dá força para o positivo, que seria o caminho mais adequado, né? A gente cresce, se transforma. Então é isso. Agradeço a vocês e vamos para o próximo vídeo. Muito obrigado, gratidão.